Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na aula de hoje a gente vai começar então a estudar o conceito de derivada de uma função. E antes disso a gente vai recordar aí alguns conceitos que a gente já estudou em aulas anteriores, que é o conceito de reta tangente e o conceito de velocidade instantânea. Tá? Bom, então para começar, vamos rever aqui o conceito de reta tangente. Então a gente tem aqui uma curva C, onde a ordenada é uma função de x, tá? E o que a gente quer, a gente tem aqui um ponto P de coordenadas P, F de P, e o que a gente quer é obter a equação da reta tangente, né, dessa reta aqui T, a curva nesse ponto T, tá? Passando por esse ponto T. Perfeito? Bom, então, só relembrando, né, como é que a gente fez isso, né? A gente pegava um ponto Q qualquer da curva, então as coordenadas de Q são variáveis, né? Então tem aqui x, f de x, são as coordenadas desse ponto Q, e a gente tem aqui essa reta PQ. Bom, essa reta PQ forma uma certa inclinação com o eixo x, né, se a gente prolongar para cá, onde essa inclinação eu estou chamando de θ, tá? O ângulo que essa reta forma com o eixo x. Então, a inclinação dessa reta PQ é dada pelo quê, né? É dada pela tangente de θ, que no caso aqui vai ser f de x menos f de p sobre x menos p. Então, esse é o coeficiente angular dessa reta PQ. O ponto é, conforme eu aproximo o ponto Q do ponto P, né, como a gente viu naquela época, essa reta aqui que é secante à curva, ela tende à nossa reta tangente. Então, o que acontece? Então, a inclinação da reta tangente vai ser a inclinação limite conforme o x se aproxima do ponto P. Certo? Aqui o x é diferente de P, né? Porque senão isso aqui daria zero. Mas à medida que o x se aproxima de P, essa reta aqui secante à curva, ela tende à nossa reta tangente. Então, o que a gente tem aqui, o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite dessa inclinação conforme o x se aproxima de P, ou seja, conforme esses caras ficam próximos, ou seja, conforme o ponto Q se aproxima do ponto P. Na época a gente não falou disso, né, porque não cabia, mas esse limite aqui é que é conhecido como a derivada de f em x igual a p. Tá, para x igual a p. Então, na época a gente não falou disso porque não cabia, mas esse limite aqui, né, que geometricamente aqui se aplica na interpretação do coeficiente angular da reta tangente, esse limite aqui é que é a nossa derivada. Tá? Então, só para lembrar, vamos resolver então um exercício que a gente trabalha com esse conceito. Tá? Então, vamos usar uma função específica, um ponto específico, só para a gente recordar como essas coisas funcionam. Bom, então nosso exemplo é o seguinte, a gente quer encontrar a equação da reta tangente, a curva de equação y igual a x ao quadrado, ou seja, essa parábola, no ponto P de coordenadas 1. Tá? Então, é isso que a gente quer. Bom, lembrando, né, a equação da reta, na sua forma reduzida, como é? É y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular, ou seja, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, e n é o nosso coeficiente linear, tá? Que vai ser ordenado do ponto de interseção da reta com o eixo y. Tá? Bom, então esse m, como a gente acabou de ver, ele nada mais é do que o quê? Ele é o limite quando x tende, aí no caso 1, por quê? Porque a abscissa do nosso ponto de tangência que a gente quer tem a abscissa 1. Então, o limite do x, quando x tende a 1, de quê? De f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Bom, o f de x, então isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a 1, de f de x, que é x ao quadrado, menos o f de 1, que é 1 ao quadrado, sobre x menos 1. O ponto é que você tem uma diferença de quadrados, então essa diferença de quadrados a gente pode reescrever como produto da soma pela diferença.
Então, esse x menos 1 a gente pode simplificar, uma vez que se o x tende a 1, significa que ele é muito próximo de 1, mas ele não é igual a 1, ou seja, isso aqui nunca é igual a 0, então a gente pode simplificar aqui sem problema. E aí, então, isso aqui virou o limite, quando x tende a 1, de x mais 1, e esse limite aqui ele é igual a 2. Tá? Uma vez que o x tende a 1, então o x mais 1 tende a 2. Certo? Bom, então o que a gente acabou de achar foi o coeficiente angular da reta. Então a nossa reta tangente, ela começa então da seguinte maneira, y igual a 2x mais n. Então o que está faltando para a gente resolver o problema é achar justamente o coeficiente linear. Acontece que eu tenho um ponto dessa reta, que é exatamente o ponto de tangência, que é o ponto 1. Então, se essa reta passa nesse ponto, isso significa, então, que as coordenadas desse ponto satisfazem a equação dessa reta. Em outras palavras, quando o y for igual a 1, então eu tenho que P pertence a T. Logo, quando o y for igual a 1, o x vai ser 1 também. Então, fica 1 menos 2, que dá menos 1. Então, a equação da reta T ficou y igual a 2x menos 1. Então, essa é a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado, nesse ponto de coordenadas 1, 1. Bom, esse limite aqui, né, que é o que a gente está definindo como derivada, ele tem uma outra forma de ser escrita, que para determinados problemas é mais útil. Na verdade, ela facilita um pouco as contas. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é uma outra maneira de escrever esse limite que a gente está usando para calcular o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, então, uma outra maneira de escrever esse limite é escrever dessa forma. Então, a gente tem um limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p sobre x menos p. Esse limite ele é igual a esse, que é o limite quando h tende a zero, de f de p mais h menos f de p sobre h. Ou seja, basicamente o que a gente fez foi uma pequena mudança de variável, chamando esse x menos p de h. Então, ao chamar x menos p de h, o que a gente tem então é que o x ele é igual a p mais h. E aí o que ocorre, né? Ocorre então que se o x é p mais h, esse f de x vira o f de p mais h, e esse x menos p virou h. E o ponto é, conforme o x tende a p, então se o x tende a p, o x menos p tende a zero, ou seja, então esse limite é o limite quando h tende a zero, de f de p mais h menos f de p sobre h. Então esses limites são iguais, certo? Só que para determinados problemas escrever dessa forma simplifica um pouco as contas. Então um exemplo disso é essa questão aqui, em que ele pede para encontrar a equação da reta tangente à hipérbole de equação y igual a 3 sobre x nesse ponto 3, 1. Certo? Então eu sugiro que você tente resolver esse problema agora, e aí na aula seguinte então a gente retoma desse problema, tá? Apresentando a solução e continuando aí a nossa parte teórica. Perfeito? Então, até lá.